Olá, estudante! Tudo bem com você? Salve, salve! Eu sou o professor Luciano Adley e esta é mais uma aula do nosso curso de Física Geral. Sejam todos bem-vindos. Na aula de hoje, estudaremos o princípio de Pascal e os sistemas hidráulicos. É daqui a pouquinho. Aproveite aí, já deixe o seu like e se inscreva no canal. Voltarei com você já já. De volta com você, estudante, e na aula de hoje nós vamos estudar o princípio de funcionamento dos chamados sistemas hidráulicos. E para exemplificar, observe a imagem 1. Temos um automóvel e um conhecido dispositivo que emprega o princípio de Pascal. No automóvel, temos direção hidráulica, freios hidráulicos, e esse equipamento, que você conhece bem, é o chamado macaco hidráulico. Qual é o princípio de funcionamento por trás desses dispositivos? Essencialmente, esses dispositivos apresentam uma estrutura muito semelhante à que temos aqui na imagem 2. Observe, temos dois pistões, um menor, pistão 1, de menor diâmetro, e um maior, pistão 2, de maior diâmetro. Temos também um reservatório no qual é colocado o chamado fluido hidráulico, um fluido incompressível de baixíssima compressibilidade que vai permitir que o sistema realize trabalho ao ser movimentado através dessa alavanca. Temos também duas válvulas que controlam o fluxo do fluido nesse sistema. Uma válvula que vai para o reservatório e uma segunda válvula que vai para o êmbolo do pistão número 2. E temos, à esquerda, um reservatório onde se armazena o fluido hidráulico sob alta pressão. Movimentando-se para cima e para baixo a alavanca de manuseio, observe o que acontece. Movimentando-se a alavanca para cima, a primeira válvula, que é a válvula do reservatório, se abre, enquanto a válvula que conduz o fluido para o pistão número 2 permanece fechada. Abaixando-se a alavanca, movimentando-se a alavanca para baixo, o que ocorre? A válvula do reservatório se fecha e a válvula do pistão número 2 se abre, de tal maneira que o fluido é empurrado para o segundo cilindro. E isso provocará o deslocamento do objeto suspenso nessa parte. Em geral, a lateral do automóvel, como você bem sabe. Qual é o princípio que permite que esse mecanismo funcione perfeitamente? É um princípio estabelecido no século XVII por Blaise Pascal. Um princípio relativamente simples e que tem enorme aplicabilidade, como acabamos de mostrar. Ele está exemplificado nesse sistema da imagem número 5. Observe. Temos um líquido contido num recipiente e aqui à esquerda temos um pistão, que será acionado por um agente externo. Esse primeiro cilindro tem área A1. E lá adiante, na segunda parte do reservatório, colocamos sensores, cada qual de área A2. Observe o que acontece quando se aplica no primeiro êmbolo de área A1 uma força F1. Veja lá. Percebeu? Os sensores indicarão que esses pontos de contato do fluido com cada um deles recebeu a ação de uma força. Por exemplo, no caso desse sensor de área A2, ele registra uma força de intensidade F2. Como houve a transferência de força de uma parte do sistema para outra? Segundo Pascal, na verdade o que houve foi uma transmissão de pressão. A pressão foi transmitida a todos os pontos do líquido. Na verdade, o acréscimo de pressão produzido em um dado ponto de um líquido, segundo Pascal, se transmite a todos os demais pontos desse líquido, desde que ele seja incompressível. Portanto, podemos sintetizar assim o princípio de Pascal. Veja lá. O acréscimo da pressão em um ponto de um líquido incompressível e que esteja em equilíbrio, transmite-se integralmente a todos os pontos deste líquido. Portanto, em termos matemáticos, podemos sintetizar o princípio de Pascal
pela seguinte relação. ΔP1, variação, acréscimo de pressão produzido no ponto 1, é igual a ΔP2, variação ou acréscimo de pressão produzido no ponto 2. E isso pode ser especificado na nossa relação número 1. Veja lá. ΔP1, variação ou acréscimo de pressão produzido no ponto 1, onde o êmbolo faz contato com o líquido, é exatamente a razão força 1 sobre área 1. Da mesma maneira, o acréscimo de pressão ΔP2, ou variação de pressão no ponto 2, é a razão força 2 sobre área 2. Portanto, a relação número 1 exprime matematicamente o princípio de Pascal. E como essa relação nos ajuda a entender o funcionamento quantitativo dos sistemas hidráulicos? Vejamos um exemplo também bastante conhecido. É o chamado elevador hidráulico, aqui descrito na nossa imagem número 1. Essencialmente, esse elevador contém um sistema de alavanca que está fixo no eixo B e pode movimentar o ponto A do êmbolo de um cilindro de diâmetro D1. Temos um segundo cilindro de diâmetro D2, no qual está localizada a plataforma que será elevada. Nesse caso, no nosso exemplo, temos um automóvel de peso 16 kN que deverá ser erguido por esse elevador. Como funciona esse sistema? Inicialmente, precisamos aplicar a ele uma força externa, que vamos chamar de FE. Essa força externa pode ser exercida manualmente por um operador ou então por um motor elétrico. Essa força FE faz girar a alavanca em torno do ponto B. Com isso, o ponto A é deslocado para baixo e exerce no fluido uma força F1. Essa força F1 pode ser pensada como ação do êmbolo sobre o fluido. Havendo ação, haverá reação. Então, teremos também no ponto A uma reação do êmbolo sobre a conexão da alavanca. Chamaremos de força F1'. Aqui, então, um par de ação e reação. Essa força F1, aplicada pelo êmbolo ao fluido, gera um acréscimo de pressão. E como acabamos de ver, esse acréscimo de pressão será transmitido a todos os pontos do fluido, inclusive aos pontos que estão em contato com o êmbolo número 2, e, portanto, produzirão um conjunto de forças que vamos chamar de F2. Esse conjunto de forças de valor F2 é que será responsável pelo erguimento do automóvel. No projeto desse dispositivo, portanto, temos que calcular ou conhecer qual é o valor da força externa FE capaz de suportar ou erguer um peso de 16 kN. Para conhecermos FE, é preciso que nós conheçamos também algumas dimensões geométricas do sistema. Veja no esquema. Precisamos conhecer dA, distância entre as linhas de ação das forças FE e F1', e dB, distância entre a direção de F1' e o ponto de referência O, ou eixo de referência da alavanca. Além disso, precisamos conhecer também os diâmetros D1 e D2 dos dois êmbolos do sistema. Suponhamos, então, que dA igual a 30 centímetros, dB igual a 10 centímetros, os diâmetros dos dois êmbolos sejam D1 igual a 10 centímetros e D2 igual a 50 centímetros. Com esses parâmetros, então, queremos encontrar o valor de FE. Comecemos aplicando o princípio de Pascal, para conhecermos o valor da força F1. Nesse caso, teríamos, então, F1 sobre A1 igual a F2 sobre A2. Lembrando, a força 2 deve ser suficiente para, ao menos, equilibrar o peso do automóvel. Vamos começar com esse valor mínimo. Vamos supor que F2 tenha valor igual ao peso do automóvel. Portanto, poderemos escrever que F1 sobre A1, área 1, área do êmbolo número 1, é igual a π vezes o diâmetro 1 ao quadrado sobre 4, igual a F2, área 2, área do êmbolo número 2, π vezes o seu diâmetro ao quadrado, também dividido por 4. Simplificando os fatores comuns, π e 4,
e lembrando que F2 deve ser pelo menos igual ao peso do automóvel, podemos substituir os dados conhecidos. Então, teremos lá F1 sobre D1 ao quadrado, diâmetro do êmbolo 1 foi fornecido e vale 10 centímetros, igual a F2, que deve equivaler no mínimo ao peso do automóvel, 16 kN, dividido pelo diâmetro do êmbolo 2 ao quadrado. Esse diâmetro foi dado e vale 50 centímetros. Efetuando esse cálculo, encontramos que F1 é igual a 0,64 kN, ou seja, F1 igual a 640 newtons. Viu aí, estudante? Perceba então que o sistema hidráulico, nesse caso do elevador, funciona como uma máquina simples, que é capaz de nos dar a chamada vantagem mecânica. Com uma força relativamente pequena, veja que F1 vale 640 newtons, graças à transmissão integral do acréscimo de pressão que ela produz para pontos de contato de uma área maior, gera-se uma força também maior, F2 de 16 kN. Uma segunda questão importante que precisamos analisar agora, lembra-se, é o valor da força FE exercida pelo operador do sistema, seja ele manual, operação manual, ou seja, operado por um motor elétrico. Qual é a força que um desses elementos tem que exercer? Para isso, vamos considerar agora especificamente, como mostra na imagem 6, o esquema que temos para o funcionamento da alavanca de operação desse sistema, desse conjunto. Nesse caso, então, sobre a alavanca irão atuar as duas forças que nós já reconhecemos. A primeira, força externa, a segunda é F1', força de reação, a ação que é produzida sobre o êmbolo número 1, F1. Nós já conhecemos F1 e, nesse caso, podemos escrever então que F1' será exatamente de mesmo valor que F1. Afinal, constituem, como acabamos de mencionar, um par de ação e reação. Portanto, veja que já conhecemos o valor de F1', que atua no ponto A da alavanca. Vale 640 newtons. Com isso, então, e as distâncias dA e dB, podemos calcular o valor de FE. Nesse caso, vamos considerar que, num dado instante, a alavanca encontra-se em equilíbrio, simplesmente sustentando o peso do automóvel. Portanto, para estudarmos o equilíbrio da alavanca, é preciso lembrar da condição de equilíbrio de rotação. Lembra-se? Nesse caso, torque resultante sobre a alavanca deve ser zero, em relação a um dado ponto conforme a nossa conveniência. O nosso ponto será exatamente o ponto de referência, o eixo de rotação da alavanca, nosso ponto B. Portanto, o torque de FE mais o torque de F1, medidos em relação ao ponto B, a soma dos dois deverá ser igual a zero. Então, teremos lá torque de FE mais torque de F1' igual a zero. Agora, atenção, lembra-se, para calcularmos os torques, temos que relacionar o módulo da força, a distância da sua linha de ação até o eixo de rotação e também o seu sentido, o seu sinal. Vejamos primeiro o torque de FE. Note que, sob a ação de FE, a alavanca tende a girar no sentido anti-horário, relativamente ao ponto B. E no caso de F1', a sua ação provocaria uma rotação no sentido horário, em relação ao mesmo ponto B. Portanto, o torque de FE será positivo, pelo que já sabemos, e o torque de F1' será negativo. Desse modo, podemos escrever, então, veja lá. FE vezes o braço de alavanca ou braço do momento da força FE. Veja no esquema, linha de ação de FE e o ponto de referência para o cálculo dos torques. Portanto, o braço de alavanca para a força FE será todo esse comprimento, que vai da linha de ação de FE até o ponto de rotação, o ponto de referência, até o eixo de rotação. Nesse caso, então, será dA mais dB. E no caso de F1', por sua vez, veja lá, linha de ação de F1', distância até o eixo de rotação, dB. Portanto, FE dA mais dB menos F1' dB deve ser igual a zero. Substituindo os dados que já temos, veja lá,
teremos então FE vezes DA30 mais DB 10 centímetros menos F1' 640 newtons vezes DB 10 centímetros. Efetuando-se o cálculo, teremos 40 FE igual a 6.400 e, portanto, FE será 6.400 dividido por 40. Teremos, então, FE igual a 160 newtons. Viu aí, estudante? De fato, para gerarmos uma força relativamente grande, graças ao princípio de Pascal, podemos empregar uma força relativamente pequena. Mais uma vez, se confere aí o status de máquina simples, um multiplicador de forças para esse tipo de dispositivo. Mas e aí cabe uma pergunta, mas afinal, se é um multiplicador de forças, isto não estaria violando o princípio de conservação da energia? Não. Vejamos por quê. Observe. Vamos, na imagem 7, considerar agora o deslocamento efetuado pelos êmbolos durante a ação do dispositivo. Então, lembra-se, no êmbolo 1 será aplicada uma força F1 e ele vai ser deslocado para baixo. Observe. Aplicando-se, então, no êmbolo 1, uma força F1 de 0,64 kN, suponhamos que esse êmbolo se desloque verticalmente para baixo de um valor igual a 80 centímetros, y1 igual a 80 centímetros. O que ocorrerá agora com o êmbolo número 2? Uma vez que o fluido é incompressível, se uma quantidade de fluido foi deslocada, deverá haver o deslocamento de parte do fluido no extremo desse sistema, exatamente aqui no êmbolo número 2. Nesse caso, observe, veja lá, será gerada uma força de 16 kN, suficiente para equilibrar ou erguer o automóvel, e o êmbolo número 2 sofrerá um deslocamento y2. Qual seria o valor de y2, conhecendo-se y1 igual a 80 centímetros? Para respondermos a isso, é necessário lembrarmos, então, da relação trabalho-energia. Note que podemos descrever o que foi esquematizado como sendo a força 1 deslocando a massa de fluido por uma distância y1, realizou sobre ela um trabalho, que vamos chamar de W1. Esse trabalho transfere energia ao fluido, e essa energia será empregada, será convertida também em trabalho, no outro extremo do sistema, trabalho no êmbolo 2, exercido pela força 2 ao deslocar de y2 esse cilindro. Caso o sistema seja conservativo, ou seja, se desprezarmos os atritos do êmbolo e a viscosidade interna do próprio fluido, poderemos pensar então em conservação da energia, de tal maneira que a energia transferida ao fluido pelo trabalho 1 será convertida totalmente, integralmente, no trabalho número 2. E desse modo, podemos escrever que, ao realizar trabalho, a força 1 transfere energia ao fluido e essa energia é convertida em trabalho 2. Lá da física 1, certamente você se lembra como calcular o trabalho realizado por uma força ao longo de um deslocamento. Se essa força for mantida constante, o que vamos supor, será simplesmente o produto da força pelo deslocamento efetuado, já que ambos são no mesmo sentido. A força 1 e o deslocamento 1 têm o mesmo sentido, assim como a força 2 e o deslocamento 2, também o mesmo sentido. Portanto, igualando os trabalhos, teremos trabalho 1, F1y igual a trabalho 2, que será F2y. Já temos os valores, vamos substituir. Isolando o valor de y2, teremos y2 igual a F1 sobre F2 vezes y1. Empregando os valores conhecidos, teremos então y2 igual a F1, que é 0,64 kN, dividido por F2, que é 16 kN, equivalente ao peso do automóvel, vezes y1, que vale 80 centímetros pela nossa hipótese. Cancelando quilonewton, fazendo o cálculo, obtemos y2 igual a 3,2 centímetros. Percebeu, estudante? Veja a diferença.
Deslocamento 1, 80 centímetros, enquanto o deslocamento número 2 é de apenas 3,2 centímetros. Essa relação entre deslocamentos está explicada pelo princípio de conservação da energia. Para produzirmos o mesmo trabalho no sistema, podemos utilizar uma força de baixa intensidade e um deslocamento maior, ou, equivalentemente, uma força de grande intensidade, porém com deslocamento menor. E é isso, estudante. Gostou do vídeo? Então, deixe o seu like, compartilhe e, se não é inscrito, inscreva-se no canal. Até a próxima aula e bons estudos!